Oi, eu sou o Ben, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse que eu vou falar de a trilogia Divergente. Galera, ao longo do mês de fevereiro eu li esses 3 livros e eu devo dizer que eu não esperava que a história fosse tão interessante. Na verdade, eu cheguei a essa conclusão quando eu fui ver o filme, mas eu tenho alguns adendos a fazer sobre esse livro. Eu posso partir do entendimento geral de que todo mundo que para assistir vídeos no YouTube sobre livros já sabe do que se trata essa história. Mas se alguém que não conhece, eu posso dizer de logo que é uma distopia. Aqui nós temos um futuro meio apocalíptico, no qual nós temos uma cidade cercada por uma cerca. Se é cercada, talvez seja por uma cerca. E essa cidade se reorganizou para que eles pudessem sobreviver. Eles têm uma organização diferente, que é dividir a sociedade em 5 facções, que são audácia, franqueza, erudição, amizade e abnegação. Cada uma dessas facções tem, na sua organização individual, características do comportamento em relação a essa virtude, essa qualidade. Na franqueza, nós temos pessoas bastante francas. Na audácia, nós temos pessoas bastante bravas. Tanto é que eu não gostei desse nome audácia, eu gostei mais da tradução de Portugal, que eles chamavam de bravura. É mais coerente com o que eles realmente fazem, porque a audácia é meio que a polícia da cidade. Uma pessoa ser audaciosa como uma questão de comportamento e não de coragem. Então, não gostei muito desse nome audácia. A abnegação é o governo, que aqui o governo, para ser inteligente, para ser eficiente, as pessoas têm que ter bastante altruísmo, têm que ter bastante abnegação no seu comportamento, porque o bem tem que ser o coletivo. São essas ideias presentes no livro que sustentam que é uma boa história. Acontece que todos os jovens, quando completam 16 anos, eles têm o poder de escolher para qual facção eles irão. No caso, nós temos aqui o narrador personagem, a Beatriz, que ao completar 16 anos se vê nesse impasse, essa dificuldade, porque ela não consegue se perceber enquanto membro da abnegação, que é a facção de origem dela. Então, ela analisa um pouco do comportamento das outras facções, ao mesmo tempo ela não se identifica muito com nenhuma. Para facilitar essas dúvidas dos jovens, o governo promove um teste, em que o jovem vai passar por uma simulação mental lá no sistema de computador, e a simulação vai trazer algum resultado interessante. Adequando para a nossa realidade, é como se fosse um teste vocacional. A coisa começa a ficar estranha quando o teste não traz um resultado conclusivo para a personagem Beatriz, que no caso ela não se percebe enquanto membro de nenhuma facção. Entretanto, o teste dá positividade em 3 facções, e isso é algo anormal. A moça que aplica o teste nela já diz logo que ela é uma pessoa divergente. Ao longo da história você vai percebendo que pressupõe-se que você não pode ser controlado pelo governo. Então a história já dá uma pontada para o leitor entender que há algo por trás da organização dessa sociedade. Talvez essas facções não foram feitas simplesmente para que a sociedade melhor se reorganizasse, mas talvez, supostamente, para que ela pudesse ser controlada. E esse livro se trata basicamente da adaptação de uma garota que sai da abnegação, que é uma facção super sem graça, em que as pessoas apenas se entregam, que as pessoas não têm vaidade, que as pessoas não têm prazeres, e vai para a audácia, que é exatamente o oposto do que seria a abnegação. Então trata-se basicamente dessa adaptação e da crueldade que é o processo de adaptação dentro dessa nova facção, que é uma facção excludente. Se você não for apto em todos os quesitos para ser um membro dessa facção, você é expulso e você se torna um membro sem facção, que no caso seriam meio que os mendigos da sociedade, porque não consegue se adequar a nenhuma delas, que é diferente de ser divergente. Divergente, você se adequa a mais de uma. Sem facção, você não se adequa a nenhuma. Então você vive à margem. Paralelo ao foco que seria a adaptação dessa personagem à nova facção, nós percebemos aí uma disputa
na liderança do governo entre as facções da abnegação e da erudição. A erudição, que são responsáveis por praticamente 80% de tudo que sustenta uma cidade, com exceção da alimentação, que provém da amizade. É nesses pontos que talvez a história não me convence muito. Eles dispõem de tanta tecnologia, eles dispõem de tanto aparato industrial, que a gente não percebe aonde que isso é feito. Se a erudição é responsável só por dados, só pela medicina e só pela tecnologia, de onde é que vem o material industrializado que eles utilizam? Material de laboratório. De onde vem? Como eu disse, a história é muito boa, mas só 5 facções não me convenceram muito. Em razão dessa disputa, os membros da erudição, por serem os sábios, por fazerem tudo à luz da sabedoria e das respostas, eles se acham também, por saberem mais, que devem ser a cúpula do governo e querem derrubar a abnegação. Acontece que, num determinado momento, a facção da audácia é manipulada em prol dos interesses da erudição. Eles querem tirar a abnegação ali de linha. E aí há algumas cenas de violência gratuita, de morte gratuita, de execução. É um negócio assim, muito gratuitamente. E a atriz, por ser divergente, não poder ser controlada pelo governo, ela meio que tenta ser um agente duplo aí. Agora, algo importante que eu preciso falar. Quando eu fui ver o filme, eu percebi assim, gente, é muito diferente do livro, tem umas coisinhas aí. A líder da erudição aparece durante o filme todo. Como é que é isso? Mas eu percebi logo, bem, é a Kate Winslet. Eu acho que eles devem ter se aproveitado do cachê que pagaram a ela, colocaram ela durante o filme todo. Quando eu fui para o Insurgente, a Beatriz a gente começa a se revelar uma personagem muito mais forte do que a gente imaginava. Só que as motivações dela são originadas em argumentos que não me convenceram, sabe? Eu gosto muito dessa coisa das pessoas pensarem fora da caixa, fora da linha de pensamento da maioria e tentarem promover esse pensamento em prol de todos, sabe? Eu acho muito legal. Mas a argumentação não me convenceu. O que eu posso dizer é que não me convenceu. Eu omiti aqui totalmente o personagem 4, que é o treinador dos membros da Audácia, que é, no caso, o moço que vai treinar a Beatriz e todos os outros transferidos. E aí há um romancezinho, um desenlace de um quê amoroso entre ela e esse cara. E ele é um cara fodão, é um cara que não quer ser líder da facção, porque o negócio dele é estar lá na porrada, é estar lá treinando, sendo audacioso, enfim. Beleza. Mas aí vocês que leram o livro, me digam uma coisa. O que foi que aconteceu com o 4 aqui? Aqui ele tá parecendo um Zé doidinho. Ele ficou inseguro, ele ficou perdido, ele começou a fazer besteira. Como é que a pessoa vai contra a segurança de onde está e vai procurar explodir uma bomba para derrubar quem ajudou ele? Eu não sei. Quando chegou nesse livro aqui, que eu sofri para terminar, eu percebi o seguinte. A Veronica Roth, ela teve uma ideia muito boa. Mas o que eu percebi é que talvez ela não tivesse tanta experiência com a escrita, porque os personagens são altamente corruptíveis. Os personagens mudam muito a sua índole ao longo da história. Quando eu assisti o filme Insurgente, eu percebi que, caraca, tá tão diferente que eu pensei, nossa, será que eles pegaram o roteiro correto? Porque a impressão que eu tenho é que o filme foi baseado numa fanfic. Não tem nada a ver com isso aqui. Mas o filme é muito bom. Bem, se o filme é muito bom, não tem nada a ver com o livro, então isso sustenta a minha teoria de que há algo errado com esse livro. A história é muito boa, mas o livro é mal escrito. Imagina, tipo, esse livro escrito pelo José Saramago. Uau! Oh, meu Deus, como é que vai ser o terceiro filme? Bem, essa coleção eu vou estar sorteando. Se você não viu o vídeo ainda sobre o sorteio do canal, vai aparecer aqui no card. Mas, Glenn, você está sorteando o livro porque você não gostou do livro? Não, eu gostei do livro. Eu gostei muito de ter lido. Mas, como a história não me convenceu, eu não vou ter interesse de ler novamente. E eu parto da premissa que é interessante a gente guardar os livros que a gente pelo menos tenha uma intenção de ler novamente. E, Glenn, você vai ler o 4? Não, não vou ler o 4.
Se você não sabe de que sorteio é esse que eu estou falando, clica aqui embaixo. E se você não assistiu a última resenha do canal, que foi o Animal Farm, que foi um livro perfeito, clica aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal e comentários são sempre bem-vindos. Até o próximo vídeo.